Olá, pessoal! Nesta aula, nós vamos aprender a criar e formatar gráficos no Excel. Os gráficos são recursos bastante usados porque permitem dimensionar e interpretar os dados de forma mais clara e compreensível, tornando a informação mais visual, chamando mais a atenção do que os dados simplesmente representados em uma planilha. Nesta aula, nós vamos trabalhar a criação de gráficos dos tipos barra, coluna e pizza, para representar uma planilha de gastos. Então, por exemplo, essa planilhinha que nós temos lá no nosso livro, nós só acrescentamos, nesse caso, as colunas dos meses de fevereiro e de março, para poder trabalhar mais alguns recursos do Excel. Então, vejam, o propósito é criar um gráfico de barras, agora, nesse primeiro momento, para representar as despesas fixas do trimestre, janeiro, fevereiro e março. E, em seguida, nós vamos gerar um gráfico de colunas para poder visualizar cada um dos meses separados. E depois, em seguida, nós utilizaremos também o gráfico de pizza também para fazer essa representação. Vamos lá? Para criar o gráfico de barras envolvendo todos os dados da minha planilha, primeiramente eu seleciono toda a área que contém os meses, as despesas e os valores. Seleciono, então, a abinha Inserir e escolho o tipo de gráfico que eu desejo, neste caso, gráfico de barras, e aqui eu vou escolher qual que é o tipo da barra que eu quero para a representação do meu gráfico. Neste caso, eu vou escolher a barra 3D. Veja que o gráfico foi criado em poucos instantes, representando todos os valores da minha planilha. Feito isso, eu ainda posso gerar gráficos de cada mês separadamente, a fim de organizar e de representar melhor os meus dados. Então, eu posso, por exemplo, selecionar as despesas e os gastos do mês de janeiro apenas. E pedir, então, para gerar um outro gráfico separado, independente. Para isso, eu faço os mesmos procedimentos. Clico na abinha Inserir e escolho o tipo de gráfico de colunas. E aqui eu posso optar, então, por escolher um outro tipo de colunas. Ou cilindro, cone, 3D, né? Nesse caso, eu vou pegar, então, um gráfico de cilindro, só para a gente ver as diferenças. Tá certo? Vamos organizar melhor, então, os nossos gráficos aqui. Neste caso, percebam que ele criou uma legenda com o mês de janeiro que é totalmente dispensável. Então, para isso, eu seleciono a legenda e deleto, deixando o meu gráfico maior até, né? Melhor representado ainda. Neste caso, posso escolher também o estilo de gráfico. Então, percebam que tanto para esse gráfico de colunas, como para esse gráfico de barras que nós fizemos, nós podemos, então, escolher qual que é o estilo do gráfico que eu quero e, rapidamente, ele já muda a formatação do meu gráfico para a escolha que eu acabei de fazer. Então, percebam que nós temos aqui um gráfico de fundo preto, que é muito bonito, mas nós temos que tomar muito cuidado quando formos imprimir esses gráficos, né? Por questão de gasto de tinta. Então, é bom a gente sempre ficar alerta, né? Atento a esse tipo de problema. Posso, da mesma forma, criar o gráfico de fevereiro. Mas como os dados de fevereiro e as despesas não estão perto, né, uma coluna da outra, elas estão separadas, eu tenho então que selecionar as despesas, segurar a tecla Ctrl do teclado e em seguida, vamos selecionar aqui, segurei a tecla Ctrl do teclado e em seguida eu vou selecionar os dados do mês de fevereiro. Da mesma forma, clico na abinha Inserir, escolho o gráfico, novamente aqui vou escolher um gráfico de colunas e vou pegar no caso agora um gráfico de pirâmide e pronto, já foi também gerado o gráfico do mês de fevereiro. Vou deletar também a
a legenda desse gráfico. E aqui eu tenho, então, um gráfico de barras, um gráfico de colunas do tipo cilindro e um gráfico de colunas do tipo pirâmide. Nós vamos, então, fazer aqui um outro gráfico do mês de março, só que agora utilizando o gráfico de pizza. Para isso, eu seleciono as despesas e seguro novamente a tecla Ctrl e vou selecionar os dados do mês de março. Clico na abinha Inserir e peço agora a opção Pizza. Vou escolher a pizza 3D. Cliquei, pronto, já foi gerado aqui um gráfico para mim, né, com os dados das minhas despesas. Percebam que cada despesa está com uma cor diferente. E neste caso, eu tenho um gasto muito maior com supermercado. Eu posso optar por colocar aqui a porcentagem de cada despesa. Então, quantos por cento que eu gasto em supermercado, em combustível, em convênio médico e assim por diante. Clicando aqui, selecionando o gráfico de pizza, eu posso, então, vir aqui em Layout de gráfico e escolher a opção Porcentagem. Então, aqui ele já me traz rapidamente a porcentagem de cada gasto que eu tenho. Então, nesse caso, eu sei que eu gasto 62% das minhas despesas com gasto de supermercado. Pronto, nós vimos que gerar gráfico no Excel é fácil e é rápido, e agora nós vamos aprender como formatar cada um desses gráficos. Vamos lá? Pronto, após construir os gráficos, nós podemos agora formatá-los. Nós podemos alterar toda a formatação do nosso gráfico, como a cor de preenchimento das barras, as legendas, quando tiver, a área de plotagem do nosso gráfico, ou até mesmo a área do gráfico, utilizando cores sólidas, texturas, imagens, formatos padrão ou preenchimento de gradiente. Por exemplo, para tornar o plano de fundo mais atraente no nosso gráfico, nós podemos preencher a área de plotagem com uma cor gradiente, por exemplo. Mas o que seria, então, uma área de plotagem? A área de plotagem é delimitada pelos eixos verticais e horizontais do meu gráfico, incluindo todas as séries de dados, os nomes das categorias e as marcas de escala. Para alterar a cor de fundo da área de plotagem ou da área do gráfico, eu clico 2 vezes na área desejada. Neste caso, eu vou clicar 2 vezes na área de plotagem e será aberto para mim uma caixa com todas as propriedades que eu preciso para alterar o preenchimento e a borda da área selecionada. Para fazer o preenchimento, eu posso optar pelo preenchimento sólido. Nesse caso, eu escolho uma única cor aqui na paleta, na caixinha. Ou eu posso optar pelo preenchimento gradiente. E nesse caso, eu posso escolher a cor e a tonalidade. Mexendo aqui nessa régua, eu vou alterando as propriedades, né, do gradiente, do preenchimento da área de plotagem, como eu achar melhor. Ou ainda, optar por fazer o preenchimento com imagens ou textura, onde é possível escolher uma textura já pronta, ou ainda uma figura no meu arquivo, selecionando esta opção. Mas atenção, é importante que eu escolho uma textura, no caso, um fundo de preenchimento, que deixe o meu gráfico com uma aparência agradável. Então, nós temos que ter muito cuidado na escolha dessas propriedades. Da mesma forma, eu posso formatar a borda da minha área de plotagem.
alterando a cor da borda, o estilo, a sombra, o brilho, o formato 3D e até mesmo a rotação do ângulo da borda em todas as escalas. Veja então que é bem simples formatar a área de plotagem e da mesma forma eu posso fazer isso também com a área do gráfico. Vejam, clicando na área do gráfico eu posso fazer o mesmo procedimento para alterar a cor de fundo deste gráfico. Contudo, é importante lembrar que nós devemos deixar o nosso gráfico com a aparência mais agradável possível, apesar de todos esses recursos que nós temos para incrementar o nosso gráfico. Da mesma forma, eu posso optar agora por mudar a cor de preenchimento e a borda das barras que compõem o meu gráfico. Neste caso, a pirâmide, as pirâmides que compõem esse gráfico estão em azul. Eu posso, então, clicar sobre elas 2 vezes e vou escolher aqui em preenchimento a cor que eu acho mais agradável aqui para as minhas pirâmides que compõem esse meu gráfico. Da mesma forma, no gráfico de pizza, eu também posso optar por mudar, alterar a cor de cada um desses pedaços, que compõem a minha pizza do gráfico. Então, eu venho aqui, por exemplo, eu quero mudar essa corzinha azul, clico 2 vezes nela, seleciono o preenchimento e pego o preenchimento sólido, gradiente, como eu quiser, e escolho a cor para esse pedaço da minha pizza, tá certo? Eu posso também alterar as propriedades dos eixos que compõem o meu gráfico. Alterando o eixo vertical, por exemplo, eu clico 2 vezes em cima dos dados e eu posso alterar aqui o intervalo da escala do meu eixo vertical, que no caso aqui está indo de 100 em 100, eu posso passar para fixo de 50. E percebam que a partir desse momento, as linhas secundárias já foram criadas a mais para corresponder a cada dado do meu eixo da vertical aqui. Da mesma forma, eu posso mudar a formatação do número, escolhendo um outro tipo de moeda, escolhendo porcentagem, da forma como houver a necessidade. Eu altero de acordo com as necessidades do meu gráfico, da representação do meu gráfico. E da mesma forma, como a gente já viu, eu posso mexer no preenchimento, posso mexer na cor da linha, nesse caso ele muda a cor aqui do eixo, o estilo da linha, a sombra, o brilho, o formato 3D e ainda o alinhamento do meu texto, escolhendo aqui a opção de acordo com as minhas necessidades. Vamos nos atentar agora às opções de dados que estão na aba Design das ferramentas de gráfico. Vejam que essa opção, ela permite alternar entre linhas e colunas do meu gráfico. Vejam que neste caso, do gráfico de barras, nós temos os dados acoplados por tipo de despesa e uma legenda informando a despesa de cada mês. Então, qual que é a despesa do mês de março está marcado em verde, do mês de fevereiro em vermelho e assim por diante. Então, percebam que quando eu seleciono esse gráfico e clico em alternar linha e coluna, percebam agora que os dados ficam agrupados por meses e não mais por despesas. E que na legenda, o que é informado? Quais são as despesas? Então, o supermercado está numa cor azul, que em março eu tenho um valor para ele, e em fevereiro tem um outro valor, e em janeiro tem um outro valor. Então, percebam que aqui é possível, de acordo com a minha necessidade, alternar os dados de linha e coluna de uma maneira muito simples, só clicando. Vejam também que é possível eu modificar o layout do gráfico de uma maneira bem rápida e simples. Clicando aqui, eu seleciono o gráfico que eu quiser, seleciono o layout e escolho qual aqui que é a formatação melhor para esse tipo de gráfico que eu tenho. Ok? Então, precisamos ficar bem atentos para cada tipo que atende às nossas necessidades.
Os estilos de gráficos são outro recurso que nós também já vimos. Basta eu clicar em cima de cada um, né, desses estilos e automaticamente eu já tenho uma alteração de acordo com a escolha que eu fiz nesse quadro. Agora percebam essa opção de mover gráficos aqui, mover o local desse gráfico. Então, eu criei aqui o meu gráfico do lado da minha planilha. Se eu quiser criar esse gráfico numa planilha separada, basta eu selecionar o gráfico e clicar em mover gráfico, selecionando a opção onde é que eu quero que esse gráfico apareça. É num objeto como está? Aqui ele está como um objeto da minha planilha. Ou eu escolho objeto da planilha despesas fixas mensais, ou ainda eu posso optar por colocar esse gráfico sozinho em uma nova planilha chamada Graph 1, por exemplo. Então, clicando nessa opção, ok, eu tenho agora o meu gráfico projetado em uma outra planilha dentro dessa pasta que eu já havia criado. Percebam também que cada vez que eu mudo um valor relacionado na planilha, este valor automaticamente ele é alterado no meu gráfico. Por quê? Porque eu estou trabalhando com referência de células e não com valores fixos. Então, por exemplo, no mês de janeiro, eu gastei R$22 de água. Se eu colocar aqui que eu gastei R$222, a hora que eu der um Enter, eu vou ver que já é projetado esse valor no meu gráfico, automaticamente. Então, isso é um grande recurso, uma grande vantagem de trabalhar com gráficos no Excel. Finalizando então o nosso assunto, eu quero mostrar a vocês que trabalhar com a formatação de gráficos no Excel é bastante simples. Você então deve clicar 2 vezes sobre cada componente que deseja alterar e utilizar os recursos de formatação que já aprendemos nas aulas anteriores. Por exemplo, eu quero mudar o título, clico sobre ele e escolho aqui as opções de formatação. Não tem segredo nenhum, são os recursos que a gente já utilizou e hoje nós aprendemos que clicando 2 vezes em cada um desses elementos, vai abrir então uma caixinha que traz todas as propriedades para formatarmos conforme a nossa necessidade. Então assim finalizamos mais uma aula de Excel e até a próxima!